Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa cápsula de Café com Clínica, um espaço dedicado à reflexão clínica oferecida aqui pelo Instituto Café com Vinho e Psicanálise. Eu sou Luciele Santos e na aula clínica de hoje vamos pensar como o fetiche do saber psicanalítico aparece concretamente no consultório e quais efeitos ele produz na escuta, na transferência e na posição do analista. Se na aula teórica discutimos o saber como objeto e capital simbólico, hoje a pergunta é: o que acontece com a clínica quando o saber ocupa um lugar excessivo? Vamos lá? Na clínica, o fetiche do saber pode aparecer de formas muito sutis. Às vezes, ele se manifesta na expectativa do analisante de encontrar um analista que saiba tudo, que explique tudo, que nomeie os sentimentos, que dê respostas prontas. Outras vezes, aparece na posição do próprio analista, quando este se sente pressionado a sustentar uma imagem de quem sabe, de quem interpreta e conduz o processo analítico. Em ambos os casos, o risco é o mesmo. Em ambos os casos, há o empobrecimento da escuta. Isso acontece porque quando o analista se identifica excessivamente com o saber psicanalítico, ele passa a escutar para responder e não para escutar. As intervenções se tornam rápidas, cheias de conceitos, muitas vezes sofisticadas, mas desconectadas do tempo do sujeito. O analisante pode até se impressionar, mas não necessariamente se implicar no processo. A clínica vira demonstração performática e não trabalho analítico. E um efeito muito frequente desse movimento é a inibição da fala do analisante. Diante de um saber que parece já saber tudo, o sujeito do inconsciente pode se calar. A pessoa passa a sentir vergonha, inadequação ou culpa por não compreender a análise. Em vez de produzir associação livre, ele tenta se adequar ao discurso do analista, e isso fere diretamente a ética da clínica psicanalítica. Outro ponto importante diz respeito à romantização do sofrimento. Existe, em alguns contextos, a ideia de que quanto mais um analisante sofre, mais a análise estaria funcionando. Intervenções que produzem angústia intensa são celebradas como profundas, enquanto momentos de alívio são vistos com desconfiança. Se o analista acolhe o tempo do processo, ele é tido como bonzinho demais, que não dá tapão na cara, criando, por exemplo, a ideia de que um analista que cumprimenta afetivamente um paciente não é analista de verdade, e que a frieza e a distância são sinônimos de bom profissional. Mas sofrimento por si só não é trabalho analítico. A análise não se propõe a evitar a angústia, mas tampouco a produzi-la como um fim. É fundamental diferenciar duas coisas que muitas vezes se confundem na clínica. Não acolher a demanda é diferente de não acolher o sujeito. A clínica psicanalítica não responde automaticamente à demanda tal como ela se apresenta. Mas, mesmo ela não oferecendo soluções rápidas, nem confirmação de fantasias, não ser gentil com o paciente não torna ninguém melhor analista.
Não atender demandas não autoriza uma postura fria, distante ou desimplicada. Não acolher o sujeito sob pretexto de rigor produz retraimento, não elaboração. O fetiche do saber, também nesses casos, aparece na forma como o analista se posiciona diante da transferência. Quando o saber ocupa um lugar de ideal, a transferência tende a se organizar em torno da admiração, da submissão ou do medo. O analisante pode sentir que precisa merecer ser tratado por esse analista se mostrar à altura do discurso desse ser admirável. O risco é a transferência deixar de ser espaço de trabalho e se tornar espaço de poder. Na neurose, isso reforça a culpa e o ideal do eu, produzindo paralisia ou excesso de autocrítica. Na psicose, uma posição excessivamente marcada pelo saber pode gerar invasão, desorganização ou retraimento, exigindo um cuidado ainda maior com a linguagem e com o manejo. Na perversão, o saber pode ser capturado como objeto de desafio ou de cena, colocando o analista em uma posição delicada. Então, o analista precisa conhecer esses efeitos clínicos de sua postura e não só adequar a cada estrutura, mas também cuidar para não se seduzir por si mesmo. Sustentar a clínica psicanalítica hoje exige um trabalho constante de vigilância ética, vigilância sobre o lugar que o saber ocupa, sobre o desejo do analista e sobre os efeitos da própria posição na transferência. O saber é necessário, mas ele não pode substituir a escuta. Então, encerrando esta aula, quero deixar uma ideia fundamental para o manejo clínico. Quando o saber vira fetiche, ele deixa de sustentar a clínica e passa a encobrir a falta. O trabalho do analista é justamente o contrário, é de sustentar a falta para que algo do desejo possa se movimentar. Por hoje, fico por aqui e vejo vocês na próxima cápsula.